Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho, né, sobre o Livro dos Espíritos, hoje com o nosso querido Alexandre Bulhões. Vamos ver os itens 15 e 16. Ele queria dar a introdução toda para a gente, mas eu falei para ele dar só o item 15 e 16 para ele deixar o restante que falta para os outros dinamizadores, tá bom? A introdução é tão pequenininha. É fácil. Então, agora, para a gente se harmonizar, vou pedir a Maria Helena. Não, olha, Maria Helena, eu ia bem fazer você ler livro. Quem vai ler sou eu, a página inicial de hoje. Eu peguei aqui o livro Opinião Espírita, psicografado pelo Chico, tá? E os espíritos comunicantes são os nossos queridos Emmanuel e André Luiz. A lição que nós vamos ler é a 48, Na Luz do Trabalho. É Gênesis, capítulo 11, item 28. Beneficência é também agradecer o trabalho alheio e caminhar construindo. Quando transites na estrada, lança um pensamento de gratidão aos que se feriram nas lajes para que as tivesses. Fartando-te à mesa, lembra as dilacerações do lavrador que tratou a semente para que o pão te regalasse. No lar, recorda os que te levantaram o agasalho doméstico, muitas vezes à custa da própria vida. No simples copo de água que te aplaque a sede, pode meditar nos braços que se conjugaram em múltiplas tarefas e que a recolhesses pura de filtro. Em toda parte, inclina-se a vida, à frente de nós, amparando-nos, atenta de modo a que aprendamos dela o dom de servir. Não há fruto que apareça maduro. Humilde molho de maravilhas que te garanta o lume exigiu laboriosa atividade da criação. Tudo que existe de útil reclamou humildade, disciplina, constância e paciência. A sabedoria divina tudo dispôs para que os grandes e os pequenos se entrelacem na sustentação do bem eterno, conservando cada qual em seu nível de distinção. O sol alimenta o verme aduba a terra. A planta nutre o sábio ergue a escola. Por mais brilhe no firmamento, a estrela não faz o papel da flor que perfuma e o oceano imponente não substitui o regato, que canta ignorado nas entranhas da gleba para que o vale se coroe de verdura. Tudo se esforça junto de nós para que a alegria nos sobeje além do necessário. Se já atingiste o discernimento iluminado pela convicção da imortalidade, possuis bastante acústica no raciocínio para assinalar o apelo constante da vida. Trabalha, trabalha. Se já sabes que outros mundos se seguem a este mundo por degraus de evolução, não desconheces que o teu merecimento aqui ou além será medido por tuas obras. Não te deis assim ao logro do desânimo e nem te confies ao perigoso luxo do tédio. Reflitamos nas forças do universo que nos servem infatigavelmente sem perguntar, e para que a beneficência se nos alteie genuína, do coração, trabalhemos e trabalhemos. Que espetáculo de mensagem, né, gente? Muito maravilhoso. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. E assim, agora, para nos harmonizar mais ainda, a nossa prece inicial com a nossa querida Maria Helena. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para o estudo da doutrina espírita, dessa vez através do estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos à espiritualidade amiga que nos intua, que nos ajude a compreender cada vez mais sobre a natureza dos espíritos, suas relações com os encarnados, que possamos entender tudo aquilo que foi codificado por Kardec. Que tenhamos uma noite de estudo agradável, que consigamos aprender cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu querido amigo, a palavra é toda sua. Toda minha não, faz isso não, porque aí você joga toda a responsabilidade no meu colo e aí não. Mas vamos lá, a gente vai tentar. Eu sempre escutei dizer que
se a gente passasse a vida inteira estudando a introdução do Livro dos Espíritos, já seria muito bom. Se a gente não estudasse mais nada, só a introdução do Livro dos Espíritos, já seria muito bom. Até que um dia eu falei assim, poxa, eu tenho que ler, né? E aí eu comecei a ler. E comecei a não entender um monte de coisa. Isso lá atrás. Eu falei, gente, não é possível. Eu estou na introdução ainda, como é que isso é tão complicado assim? E aí a gente foi entendendo algumas questões, como, por exemplo, estudar o Livro dos Espíritos, para estudar a doutrina, na verdade, a gente precisa entender o momento em que a doutrina foi codificada, a gente precisa entender a condição da espiritualidade em relação, né, a nós, para colocar para trazer a codificação, as informações, os estudos. A gente tem que entender o porquê disso tudo, quer dizer, de onde que veio isso, por que se faz necessário, afinal de contas, Jesus veio aí, falou um monte de coisa. Até hoje a gente não entende direito muita coisa do que ele falou. Para que mais estudo? Vamos pelo menos estudar aquilo lá. Mas aí vem a doutrina para justamente nos ajudar a algo que é tão complexo na forma como Jesus nos coloca. E a introdução do Livro dos Espíritos, ela já é uma maneira, né, de trazer detalhes da mensagem de Jesus, trazer detalhes sobre o ensinamento dele, de forma a nos ajudar a entender o momento, o porquê, quais os povos envolvidos, por que certas coisas foram ditas e hoje a gente fala assim, mas isso não se adequa. Mas quando a gente começa a estudar, fala, pô, tem tudo a ver, porque na época foi dito por causa daquela situação. A situação hoje é um pouco diferente, mas o que foi dito se adequa justamente nessa evolução da própria sociedade. Bom, parando de enrolar, mas essa reflexão é necessária para a gente entender um pouquinho da introdução, né? Então, vem a introdução e aí a gente começa a estudar certas coisas que são vitais. Eu acho que a grande maioria das pessoas faz isso, eu confesso, eu fiz isso, quando eu peguei o Livro dos Espíritos, aliás, os livros de modo geral, né? Eu pegava os livros, hoje eu já tenho um pouquinho mais de cuidado, mas eu pegava os livros, tem a introdução, tem o prefácio, tem o isso é besteira, deixa se falar, vamos direto no conteúdo. Só que algumas introduções são apenas alguém que fala ali, poxa, vai ser legal, bacana, não sei o quê. Mas a introdução do Livro dos Espíritos é extremamente complexa e extremamente esclarecedora. Quem iniciou o Livro dos Espíritos sem a introdução teve muita dificuldade. Ou achou que teve facilidade, mas teve um entendimento que foi, em alguns momentos, equivocado. E aí, quando a gente volta na introdução, a gente tem uma série de esclarecimentos que são necessários à nossa leitura, ao nosso estudo posterior. Enfim, dito isso, vamos ao item 15 da introdução do Livro dos Espíritos. Eu tô olhando, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, porque tem uma outra tela aqui, onde o Livro dos Espíritos está aberto aqui para mim, fica mais fácil do que ficar no livro. É mais fácil de olhar aqui. Tá? Então, normalmente, eu gosto de ler um texto, preparar uma reflexão a respeito desse texto, mas a introdução é muito cheia de detalhezinhos. Então, a gente vai ler e refletir, debater, ler, refletir, debater, e assim a gente vai levando. Então, eu começo assim no item 15, e é interessante como, quando a gente fala de Setembro Amarelo, como é que se encaixa, né? Nossa, como se encaixa? Eu pensei exatamente nisso quando eu li o item 15. Eu falei assim, gente, que fantástico isso. Pois é, pois é.
Então, ele começa dizendo o seguinte: há também pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo o que não conhecem. Né? Bom, deixa eu ler mais um pouco e depois eu vou. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregam a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Eu preciso fazer 2 comentários. Um, eu uma vez, isso há vários anos atrás, eu namorei uma menina que ela ela é ainda, uma pessoa muito bacana, uma amiga querida, e ela é da Assembleia de Deus. E eu já era do Frei Luís, já estudava lá, já fazia os estudos, enfim, trabalhava lá no Frei Luís. E aí ficou aquela coisa de, né, eu falei, mas como é que eu vou falar com o pessoal? Eu falei, falando. Mas para eles, isso não é tão simples quanto é para a gente. Não importa. Né? Não importa como você vivencia aquilo que você acredita, é o como. E aí, como é que você quer tal, parará? Aí, o que aconteceu? Vou resumir aqui para a gente não... Mas isso é muito interessante em relação a essa introdução, esse pedaço. Ela conversou com o pastor de uma outra congregação, explicou a situação e ele falou, traz ele aqui para a gente conversar. Ela falou, você pode ir lá conversar? Claro, sem dúvida, vamos lá. E aí sentamos, chegamos, tomamos um café, batemos papo, não sei o que e tal. Aí ele vira para mim em determinado momento, Alexandre, eu queria bater um papo contigo. Podemos. Mas é lógico, eu já ciente do que era, mas lógico. Aí conversamos, porque ela tem uma preocupação com essa situação, não sei o que. Então eu falei, eu sei disso. E eu entendo isso. Né? E respeito. Por isso que eu chego lá como amigo dela, não me apresento como namorado, porque senão eu sei que a coisa vai ficar complicada. Então eu respeito. Ele falou assim, pois é, mas eu queria, por que é que você segue? Né? Aí ele, cheio de dedos, aí ele falou assim, não, olha só, para a gente poder conversar, eu tinha que ter uma base. Aí eu falei, concordo. Pois é. Aí, antes de vocês chegarem, eu tirei uma meia hora para fazer uma pesquisa na internet. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, para. Aí ele olhou assim para mim, ela e a prima dela, que estavam presentes, olharam assim para mim, a esposa do pastor olhou assim para mim, eu falei assim, não, para. Você vai aceitar que eu, em meia hora, fale sobre a doutrina que você segue e queira dizer que você está errado? Pô, eu nunca li nada, eu parei meia hora para pesquisar. Você pode até me escutar, por respeito. E se quiser, eu vou te escutar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: faz sentido isso? Aí ele parou, olhou para ela, sorriu. Eu falei, pois é. Eu mal entendo o que eu estou há mais de décadas estudando. Porque em meia hora não dá. Então, e aí a gente conversou, a conversa seguiu, e a gente conversou bastante sobre uma série de coisas, né? Falamos sobre qual é a visão de um lado e de outro, e foi muito instrutivo. Mas a questão, por que eu trouxe isso? Porque é necessário que a gente entenda que não adianta simplesmente ler. Não adianta. A ler faz parte do estudo? Lógico. A pesquisa faz parte do estudo? Lógico. Mas é preciso compreender o contexto do porquê daquilo. Porque senão não faz sentido. Porque senão o, o raciocinado da fé cai por terra e fica só fé. Mas fica aquela fé cega. Que alguém diz uma coisa e eu falei, ok. E com todo respeito aos nossos irmãos que entendem dessa maneira. Com todo respeito mesmo. Mas a gente precisa entender que há certas questões e é por isso que na primeira frase já chama muita atenção. Né? Há também pessoas que veem perigo por toda parte em tudo que não conhecem. E é isso. Não conhece. Há perigo. Lógico. Né?
Então, quando a gente passa a perceber certas coisas, né? Por exemplo, andar na rua na nossa cidade está complicado, não está? Dependendo da hora, dependendo do local, é complicado, né? Só que acontece o seguinte, quando eu entendo o poder de um sorriso, o poder de uma prece, antes e depois de toda ação, esse perigo diminui. Por quê? Porque eu passo a estar sintonizado não com perigo, eu passo a estar sintonizado com algo muito superior. Não quer dizer que, se tiver um tiroteio, eu vou sair e falar, eu estou protegido. Deus vai parar, né? Vai me colocar dentro da Matrix e as balas não vão me atingir, aquela coisa assim. Não é assim. Mas, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender o seguinte, Deus vai me proteger. Como? Através dos nossos irmãozinhos sintonizados com a gente, que vão dizer, não vai para aí não, vai por ali. Ou então, olha só, você está com muita vontade, você está com uma dor de barriga danada, não vai conseguir sair de casa. E aí vai dar aquela dor de barriga, a gente não vai conseguir sair de casa e depois vai saber que houve um problema. Falei, poxa, ainda bem que eu não saí. Então, são essas coisas que acontecem e que, ao longo do estudo da doutrina, a gente vai entendendo. E aí algumas coisas que poderiam não fazer sentido, algumas coisas que poderiam nos causar terror, passam a se encaixar. Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. Como a gente está falando aqui das dores de determinadas pessoas, né, dependendo da condição, a gente quer deixar uma coisa bem clara. A gente sempre repete. A minha dor, seja ela qual for, é maior do que a dor de todos vocês que aqui estão somados. Por quê? Porque é a dor que me atinge. Assim como a dor de cada um é a dor maior que existe para cada um, porque é a dor que o atinge. E a gente tem que entender isso, né? Porque é o momento de cada um. É o momento de cada um. Eu estou com medo, eu estou com receio, eu estou apreensivo, eu estou... Ok, tudo bem mesmo. Só que a doutrina, e a gente vai falar porque o texto fala exatamente sobre isso, a doutrina vem para nos esclarecer algumas coisas e nos fazer entender como é que algo como anjo da guarda, irmão protetor, mentor, guia, ou, enfim, não importa. Faz sentido e não é simplesmente uma expressão que a gente agarra na esperança de que tenha uma proteção. Faz sentido, todo sentido. A prece faz todo sentido. O a tudo dai graças faz todo sentido. E por aí vai. Então, Kardec, inclusive, ele, junto com a doutrina, né, inspirado, sem dúvida nenhuma, ele produz ele produz um livrinho chamado O que é o Espiritismo, que vale a pena ser lido e ser relido volta e meia, mesmo para quem é antigo dentro da doutrina. Porque ali ele traz uma série de reflexões, de questionamentos que são comuns para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem pouco ou vacilam nesse conhecimento, vacilam, titubeiam, né? Ficam, poxa, será que... Então, isso é muito importante, esse estudo é muito importante, né? Vamos seguir aqui. Gente, só uma coisa, quem me conhece, né, a Cristina sabe, Maria Helena sabe, quem me conhece sabe que eu falo muito. Mas assim, eu quero falar, faz assim na frente da câmera. Para quem tá tímido, quer ficar escondido, tudo bem. Não, estou brincando. Para quem está tímido, não quer aparecer, clica aí, levanta a mão no aplicativo, tá? Por favor, esse é o momento da gente trocar. Isso não é uma palestra, é um estudo nosso, ok? Então, vamos lá.
Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem o cérebro fraco? E aqui eu abro um parênteses sobre o que a gente está falando e sobre a preocupação no entender o contexto, né? Hoje em dia, qualquer texto, e falo isso com muito respeito, tá? Por favor, qualquer texto onde você escreva assim, porque o cérebro fraco, que não sei o que e tal, é automaticamente negativado. Como assim? Vai chamar pessoas que têm alguma dificuldade, que não sei o que e tal, que isso e aquilo, dizer que tem um cérebro fraco. Porque não é uma expressão que se usa hoje. Alguns vão até falar muito mal sobre uma expressão como essa. Você tem que ter os termos mais atuais. E beleza, ok. Só que a gente tem que entender que esse texto ele foi construído em um outro momento. E isso é muito importante. Porque senão, eu estou falando isso, trazendo isso para a nossa reflexão, porque a gente vê muita gente falando assim, não, tem que mexer, tem que não serve, isso não se adequa mais, isso, quando é um debate fora de contexto. Entendemos nós. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, entender a forma como as coisas são ditas. Né? Da mesma maneira, por exemplo, que muita gente fala assim, dentro da doutrina espírita não tem santo, não é? Não tem. Então, por que tem Santo Agostinho para tudo que é lado? Né? Tem um monte de texto assinado, Santo Agostinho. Mas, gente, porque o espírito, quando se comunicou, ele se apresentou como Santo Agostinho. E a gente respeita. Isso faz parte da fé raciocinada. Né? Entender essas nuances, entender essas questões, fazem parte daquilo que a gente está estudando. Okay? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? E essa é uma reflexão, é uma questão muito importante, né? Porque durante um tempo, algumas pessoas falaram o seguinte, isso foi algo muito utilizado para combater a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita produz loucos. Por quê? Porque no momento em que você entende que aquilo que, por exemplo, um Estado não é categorizado, mas a palavra não é essa. Se alguém entender, me ajudar depois, né? Um Estado, né, categorizado, definido como esquizofrenia, por exemplo, por um profissional da área, não é necessariamente esquizofrenia. Não é. É simplesmente alguém que não faz ideia do que está acontecendo, em uma família que não faz ideia, diagnosticado. Muito obrigado, Cristiano. Alguém que não faz ideia, em uma família que não faz ideia, né? E está tudo bem, porque só não está tudo bem para a pessoa que vai ser tratada como esquizofrênica, mas, assim, está tudo bem no sentido de... Porque isso vem de um processo de conhecimento social, profissional, que está evoluindo. Mas, naquele momento, né, porque o que é o esquizofrênico? Tem uma definição bem longa, e não sou da área, não vou tentar, se alguém for, quiser falar, mas é aquele que escuta, que vê, que, né, e o tempo todo, eu estou escutando, eu estou vendo, e aí se desespera com aquilo. Por quê? Porque as pessoas que estão ao lado não escutam, não veem e não apoiam. Você está maluco, isso não é verdade, isso e aquilo. Então, essas pessoas, imagina, você falando uma coisa que para você aquilo é verdadeiro, e as pessoas que você confia, as pessoas que você ama, pessoas que deveriam te apoiar, estão contra você, você se vê sozinho. Deve ser enlouquecedor uma situação dessa. Não é? É como, por exemplo, a gente está falando de Setembro Amarelo, a gente está falando de depressão, que muitas vezes leva ao suicídio,
E, assim, tem gente que ainda hoje, apesar de tudo que se fala, algumas pessoas falam, isso aí é besteira. É frescura. Isso vai passar. Tomara que passe. Tomara. Né? E, às vezes, pode ser só uma tristeza, pode ser alguma coisa leve, mas pode não ser. E a gente tem que respeitar isso. Né? Então, mas tem pessoas que fazem pouco. Não sei se... com certeza por desconhecimento, isso é fato. Mas pode ser por medo, pode ser por uma antipatia de algum motivo, pode ser, sei lá, por uma arrogância, pode ser por um monte de coisas. E a gente tem que respeitar isso. Né? A gente tem que respeitar. Então, assim, a gente precisa entender que muitas pessoas foram diagnosticadas, né, com esquizofrenia quando não é esquizofrenia. Né? Alguns manicômios, se eu não me engano, hoje em dia não é mais chamado assim, né? Mas acho que nem tem manicômio em si, tem outras designações, né? Mas alguns manicômios foram, quando começaram a ser administrados corretamente, quase que 90% das pessoas foram readiagnosticadas, quer dizer, elas tiveram seu diagnóstico não, seu diagnóstico revisto. Por quê? Porque eram tratados de uma forma como, na verdade, não tinha nada de desequilíbrio mental. O que tinha era um desequilíbrio emocional em função de não serem compreendidas. E isso causava, consequentemente, um desequilíbrio mental, lógico. Né? Inclusive, abrindo um outro parênteses, de novo, quem me conhece sabe que eu adoro abrir parênteses, eu, há pouco tempo, estive com a minha namorada em Ouro Preto e a gente aproveitou, passou por Barbacena. Em Barbacena tem o Museu da Loucura. Nossa! É uma visita extremamente esclarecedora, é uma visita edificante, sim, e, de certa forma, nos traz alegria, não pelo passado, mas por perceber que aquilo não acontece mais. Né? Por perceber, cara, que bom que isso não acontece mais. Nossa, que maravilha, nesse sentido. Mas, assim, era um local onde tinha, inclusive, chegava na cidade o Trem dos Loucos, assim era o apelido. Então, as pessoas que eram o dejeto da sociedade, de todos os tipos, inclusive pessoas que falavam sozinhas, que diziam ver coisas, que diziam escutar coisas, eram jogadas. Era como se fosse um lixão murado. As pessoas eram jogadas. Então, graças a Deus que isso não acontece mais. Pelo menos aqui. A gente tem algumas situações que podem... Mas, assim, esse tipo de instituição, isso não tem mais. Né? E que maravilha. Mas a gente precisa entender como é que aquilo deixou de existir. Deixou de existir quando entrou o raciocínio. Fala assim, peraí, vamos, pessoas profissionais, vamos entender melhor o que está acontecendo, porque não é possível que essas pessoas estejam sendo jogadas aí, descartadas como dejetos sociais. E aí essas pessoas começaram a entender, a buscar, a estudar, a pesquisar e foram percebendo que havia muito mais por trás de tudo aquilo. Né? Enfim, continuando aqui. Alguém... Cristiano, você me ajuda aí. Se alguém comentar alguma coisa, levantar a mão, qualquer coisa... Pode deixar, pode deixar. Beleza. Parar. E aí, nessa última pergunta que a gente colocou aqui, e fazer um comentário aqui, a gente vai apressar um pouquinho para não atrasar. Quem seria capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos de matemática, medicina, música e por aí vai, né, tem produzido? A gente tem um filme muito famoso com relação ao código, eu não lembro agora o nome,
em que o matemático ele era tratado como Pinel, era doidão, e era um cara extremamente inteligente. Ele desenvolveu coisas maravilhosas no período de guerra, que não sei o que e tal. Tem alguns filmes que abordam isso, né? Assim, era um matemático. E muitas pessoas próximas, colegas de trabalho, o consideravam loucos, né? O jogo da imitação é um deles. Beleza, Luiz. Muito bom. É um desses filmes, e tem outros, né? Então, assim, na área de música, na área de arte, de um modo geral, na área de medicina, né? Chegou para fazer algo diferente, é maluco, né? Então, a gente precisa entender isso. Bom, indo adiante. Dever-se, em consequência, banir esses estudos. Que prova isso, né? O que tudo isso prova? No mínimo, que existe algum equívoco. No mínimo. Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços, as pernas, que são os instrumentos de ação material. Estropiam-se aqui no sentido de desgasta-se, né? E se exaure. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é do pensamento, né? Então, tudo aquilo que é de efeito intelectual, de alguma maneira, né, pode provocar um desgaste excessivo, né? Então, pode causar um desequilíbrio. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. E aqui eu faço um outro parênteses. Quando a gente fala de espírito, muitas pessoas falam assim: esse negócio de espírito é coisa do mal, coisa disso, coisa daquilo, né? Bom, e aí a gente sempre comenta o seguinte: pois é, da mesma forma que demônio, não é? Não, não é. Porque a palavra demônio, ela vem de uma palavra, se dizia demon, que tinha um significado lá na antiguidade de gênio. Gênio e demônio. E o que significava gênio e demônio? Que, na verdade, não existia a palavra demônio, né? Mas a tradução seria essa, mais próxima na nossa língua, no nosso idioma. O que significava isso na época? A alma desencarnada. E o que é para nós a alma desencarnada? Espírito. Né? Alma e espírito é a mesma coisa. Quando encarnado, tratamos por alma. Né? Se alguém falar assim, se houver um próximo encontro nosso, né, com a minha participação, e a Cristina falar assim, nosso próximo encontro vai ser com a alma do Alexandre. Vocês já sabem que eu estarei presente encarnado. Então ela falar assim, no próximo encontro vai ter a presença do espírito do Alexandre. Há uma possibilidade que seja desencarnado. Eu espero que ainda não. Ainda estou muito garoto, estou muito novo. Mas, de um modo geral, né, a alma desencarnada nós tratamos como espírito. Então, gênio, demônio, no linguajar antigo, significa a alma desencarnada, significa espírito. Como é que a gente sabe isso? Estudo. E é justamente o que a introdução do livro dos Espíritos vem nos dizer. É muito importante o estudo. Então, vai lá. Este permanece intacto, e desde que o espírito, né? Este permanece intacto, e desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude de suas faculdades. No seu gênero, ele é como o homem no sentido da humanidade, ele é como o homem um mártir do trabalho. Ok? Seguindo. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Como a gente já falou, ciências, artes e até religião, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que se dedicavam demais à religião, mas por não entenderem tudo aquilo, a dedicação foi tão demasiada que elas se chocavam o tempo todo com conflitos
internos e externos. E mesmo se agarrando aí ao ensinamento de Jesus, entraram num desequilíbrio, né? Porque não houve justamente um estudo, um esclarecimento, para que as coisas que normalmente não se explicam pudessem ser explicadas. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Aí aqui a gente vai dar alguns spoilers com relação ao Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos e também Livro dos Médiuns mais à frente. Diz o seguinte: a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Assim, então, se é uma predisposição orgânica do cérebro, o cérebro é físico, né? É matéria física. Então, não tem a ver com espírito, porque é um problema no cérebro, no órgão, né? Ali, na carne, na matéria. Só que acontece o seguinte: essa predisposição reflete uma necessidade ou vamos colocar melhor, reflete uma condição do espírito. Por quê? Porque a gente fala de DNA, não fala? Fala. Porque eu sou uma combinação do DNA do meu pai com a minha mãe e tantos outros antes, né? Eles, ao longo da família, né, que resultaram em mim. Eu aqui, opa, beleza, estou aqui, resultado do DNA. Só acontece o seguinte: o meu corpo, e aí eu estou falando corpo físico, não é simplesmente resultado de DNA físico apenas, é resultado de DNA espiritual. Como assim? No perispírito, existem definidas algumas características que dizem respeito à minha condição espiritual. Então, antes do nosso nascimento físico, existe uma aproximação do espírito com a matéria, e aí o corpo espiritual e o corpo físico, eles vão se juntando. E ao fazer isso, aquelas características, né, da condição espiritual vão sendo passadas para a matéria, na formação do corpo. E é por isso que existem predisposições que muitas vezes a medicina fala assim: poxa, mas isso... Boa noite, Valdinei. Isso nada tem a ver com a família. O pai não tinha, a mãe não tinha, os avós não tinham, os bisavós não tinham. Da onde que surgiu isso? Algumas questões são específicas da condição do espírito reencarnado. Ok? Opa! Sim, Paulo. Opa, Alexandre, tudo bom? Está me ouvindo bem? Sim, pode falar. Você não acha que também alguns casos de loucura possa ter a ver com situações de traumas ocorridos em vidas passadas, onde o perispírito foi fortemente afetado na região da cabeça? Isso possa trazer para uma próxima encarnação alguma dificuldade? Sim. E eu posso te citar, assim, a gente poderia citar dezenas, talvez centenas, se parasse que tivesse... Cristina, a gente tem mais umas 5, 6 horas aí? Não? Então vamos ficar só... Por mim, a gente pode botar mais umas 3 horas de estudo. Beleza. Mas qualquer coisa, a gente pode combinar depois, se todo o grupo quiser, a gente combina um outro dia para o item 16. Beleza. Então não. Tenho certeza que todo mundo vai concordar, porque você é pop, né? Você sabe. Para com isso. Então, vamos lá. Eu vou ficar nos 2 itens, só para a gente... Que assim, 2 itens, dois exemplos. Muitas vezes, o indivíduo ele vem numa situação, por exemplo, de idiotia. Aí eu estou generalizando, né? Então, ele vem numa situação de que ele não... aquela pessoa, pode ser o que muitas vezes a gente chama de... E por favor, não me execrem pelo uso de termos, tá? Eu vou explicando. Então, o que seria o sujeito numa situação de idiotia? Ele tem uma deficiência neural, uma deficiência, né, mental, uma fragilidade, vamos botar assim, e que ele não consegue se expressar, ele não consegue conviver, ele não consegue, né, estar ali presente como a maioria das pessoas, ou como o que seria considerado
comum, normal, vamos dizer assim. E que condição é essa? Pode ser, por exemplo, um indivíduo que, numa vida anterior, ele tirou a própria vida, com um tiro. E aí, o que acontece? Nessa situação, ele danifica o perispírito dele. E, ao danificar o perispírito, lembram daquela junção do espírito e da matéria? Ao fazer isso, ele pode ficar com algumas conexões mal feitas. E isso é transferido para a matéria. Sim. E aí, o que acontece? Ele não consegue expressar o pensamento direito, ele não consegue pensar direito, ele não consegue... Então, essa condição expressa uma situação anterior, que foi o suicídio através, por exemplo, de um tiro. Ou um acidente. Ele pode ter caído de algum lugar, alguma coisa caiu em cima, enfim. E aí eu falei, poxa, mas por que Deus permite, né, vir numa situação dessa? É justamente para que ele seja tratado. Por quê? E aí, spoiler de novo, né? O perispírito, ele é tratado tanto no plano espiritual, mas também no plano material, onde os espíritos fazem a utilização do ectoplasma ambiente para poder recompor certas características, vamos dizer assim, do perispírito. Tá? Então, pode ser. Né? Com certeza, são situações que podem ocorrer, sim. E aí não tem a ver com o fato de escutar e não ter apoio, e aí desenvolver, porque já veio trazendo uma situação pré-definida, vamos dizer assim. Não é que seria destino, mas era necessário para a condição daquele espírito, para que ele pudesse receber carinho, tratamento e tudo mais, e numa próxima encarnação ele venha de uma forma mais tranquila, reabilitado e o seu perispírito restaurado. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, vamos lá. Caramba, onde que... Tá. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, da arte, da ciência, da maternidade, de um sistema político-social, que é basicamente tudo que a gente está falando até agora. Né? Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírito. E se o espiritismo... E aí ele faz uma seguinte colocação. E não é uma análise fria, é uma análise técnica. Por que eu falo técnica? Porque é resultado de observação, de experimentação, de estudo, tudo que Kardec vem trazendo junto com a espiritualidade, né? E os próprios espíritos que vêm trazendo essas observações, vamos dizer assim. Então, ele diz o seguinte, provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Então, o que isso quer dizer? Algumas pessoas, elas se dedicam tanto à religião que elas entram no desequilíbrio. Por quê? Porque existe castigo, porque existe inferno, porque existe, né, a danação eterna, porque uma série de coisas. E essas pessoas começam a entrar numa paranoia tão grande e que elas não, por exemplo, que mãe, que pai, que fica feliz quando vê que o seu filho se machuca e insiste naquela condição em que ele vai se machucar. Nenhuma mãe, nenhum pai não gosta disso. Né? Ver o filho que gosta de subir na árvore. Né? Eu, por exemplo, eu já caí de 8 metros de uma árvore. Eu era pequeno, tinha 15 anos, eu acho. Até subo em árvore, mas com muito cuidado. A gente aprende. Mas imagina uma criança que não aprende e insiste nisso. Causa muita preocupação. Né? Então, o que você está falando aqui é, quando você começa a fazer coisas e você começa a se envolver com a questão religiosa e ver as pessoas com quem você se preocupa fazerem coisas que elas podem entrar na danação eterna, porque você entende dessa forma,
Imagina a preocupação. Nossa, a pessoa que eu... Né? Caramba, eu gosto tanto da Cristina e ela está fazendo isso, ela vai para o inferno. Mas imagina isso. A pessoa entra numa paranoia. Né? Então, se o Espiritismo fosse nesse formato, né, muitos, com certeza, teriam entrado nessa paranoia. É por isso que, por exemplo, início do ano, a gente sempre fala isso de uma forma brincalhona, mas com muita seriedade também, né? Início de ano, muitas vezes, casos espíritos falam assim, vamos fazer um estudo sobre o carnaval, que logo depois vem carnaval. Né? E é sempre aquela questão, espírita pode pular carnaval? Eu falei, gente, pode, espírita pode tudo. Pode pular carnaval, pode sair na rua gritando, arrancar a roupa e jogar, pode fazer tudo. Agora, toda ação tem uma reação. Ou melhor, toda escolha, né, tem um peso em cima daquela escolha. Tem um efeito que pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? E antes que alguém pense, eu gosto de carnaval, já até saí em escola de samba, tudo, eu gosto. Mas a gente entende, né, que certas coisas não são muito legais. E a gente percebe, depois, começa a entender, que algumas coisas que a gente sente naquele período são específicas do momento do carnaval. É por isso que se diz, quer pular carnaval? Pode ir, mas se prepare e assuma as consequências. Né? Porque nem sempre a gente está preparado. Verdade. Verdade, eu também já escutei. Nunca fiz esse estudo, mas né, atrás do elétrico também vai quem já morreu. Porque não são só os que estão existindo, né, que estão aqui na existência encarnados. São os desencarnados também. E, ó, o trio elétrico dos desencarnados mas é muito maior, muito maior. Né? Enfim, vamos adiante. Digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Lógico. Porque, eu estou escutando. É natural. Eu vi. Natural. E a janela está batendo, ela abre e fecha assim, não tem vento, não tem nada. Natural. É? Então, tudo bem. Pronto. Cadê aquela preocupação exagerada que pode levar a uma paranoia, que pode levar a um desequilíbrio emocional, que pode levar... É basicamente isso. A gente começa a entender, eu chego perto de fulano, eu começo a me sentir assim, e aí a gente entra, né? A gente entra numa preocupação, que não sei o que e tal, aí eu já aprendo. E eu chego perto de fulano, sinto... Eu tenho que entrar em prece, tenho que pedir oração, tenho que pedir que nossos irmãos venham e auxiliem, que me esclareçam o que está acontecendo. Se não for para me esclarecer, que pelo menos ajudem a fonte desse mal-estar. E por aí vai. E tudo fica bem. Diga, Cristina. Então, sobre isso é interessante, porque vale a pena a gente pontuar que, mesmo dentro do Espiritismo, a gente precisa ter muita consciência dessa questão da fé raciocinada. Né? Há uns anos atrás, eu dinamizei estudo para pré-mocidade, na primeira casa espírita que eu participei. E um dos meninos, ele chegou perto de mim e falou assim, então, quando passa um vento assim do lado da gente, é um espírito? Aí eu falei assim, não, é um vento. Aí ele ficou olhando para mim... Aí ele ficou olhando para mim assim, mas tia, não é um espírito? Eu falei assim, não, meu amor, é um vento. Por quê? Os pais espíritas aí começaram a colocar algumas questões em cima da cabeça do menino, sabe? E a gente, não me lembro o assunto do dia, mas aí ele fez essa pergunta, sabe? Eu nunca mais esqueci isso, né? Isso ficou assim... hoje, ele me acompanha nas redes sociais, eu olho para ele, eu já me lembro dele me perguntando se era vento ou se era espírito. Então, a gente precisa ter cuidado e levar realmente a sério essa questão da fé raciocinada, exatamente para que a gente também não ache que tudo é espírito, porque tem coisas que fazem parte dos fenômenos naturais da natureza, né?
são reações ou condições que realmente acontecem, porque você colocou um produto em cima de uma mesa de mau jeito e ele só caiu porque estava desequilibrado. Então, a gente precisa ter essa noção, para que também a gente não entre na mesma vibe do fanatismo e do misticismo. Né? Isso aí, exatamente, né? A gente tem que se preocupar, assim, tem algumas pessoas que falam assim, mas tudo para você é espírito? Não, mas tudo é espiritual, porque a vida é espiritual, né? Na carne ou fora da carne, a vida é espiritual, então tudo é espiritual, mas nem tudo é o espírito. O vento poderia ser um espírito ali, né, fazendo alguma brincadeira, poderia fazer alguma coisa, mas não necessariamente, né? E a Célia até comenta, fala, tem a questão da sintonia, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Eu gosto muito de dançar, né? Só porque eu sei que numa boate tem alguns pensamentos, algumas coisas, eu não vou fazer? Eu vou fazer, mas eu me preparo e eu saio para me divertir. Eu saio com a convicção de que, se acontecer alguma coisa, antes de mais nada, eu vou respeitar as pessoas que estão ali. Se necessário for, eu vou me afastar. Então, eu tenho que ter essa coisa. Mas pode acontecer? Pode, gente. Pode, mas eu me preparo antes. Peço orientação, peço proteção. Então, é necessário que a gente faça isso, né? E aí, a gente vai entendendo as coisas aos poucos. Só contando uma história, há muitos anos atrás, eu assisti a um programa na televisão, hoje é difícil, praticamente não assisto mais canal aberto, mas eu assisti a um programa na televisão que eram pessoas que buscavam explicar acontecimentos teoricamente paranormais. E aí tinha uma loja nos Estados Unidos, não lembro qual cidade, que eles vendiam, né, estátuas e não sei o que e tal, e tinha uma estátua que sempre andava à noite na loja. Andava assim, saía da posição em que ela estava e no dia seguinte estava numa outra posição. E aí falando, absurdo, absurdo, absurdo. Quer dizer, como é que pode acontecer? Alguém faz isso? E aí colocaram vídeos, câmeras, e viram que ela ia passeando durante a noite, sempre ali de madrugada. Mas não entendiam, gente, como é que pode? Aí essa equipe foi lá. Eles começaram a fazer todo um levantamento, foram estudar uma série de coisas e descobriram o seguinte: o piso da loja de mármore, a estátua de pedra. A cidade aquela rua na cidade era parte de uma via em que entre 2 e 3 da manhã passavam vários caminhões. E aí a trepidação dos caminhões passando faziam com que aquela estátua que estava sobre o piso de mármore andasse. Aí alguém pode dizer, isso não é o espírito. Não. E também não é espiritual. Por quê? Porque toda lei natural da vida é de cunho espiritual. Por isso que a doutrina é baseada na ciência. E o que explica isso é ciência. Sim. Vamos adiante. A gente já está bem... Opa! Deu um probleminha, não sei se foi aqui, se foi aí, mas já voltamos. Então vamos lá. Entre as causas mais comuns da sobreexcitação cerebral devem contar-se as decisões importunas, afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. A gente vê muito, por exemplo, eu vou falar rapidamente, só não vou ficar citando muito isso, mas a gente vê muito, assim, jovens, isso acontece muito entre os jovens, separam de um namoro e acabam cometendo. Por quê? É uma decepção grande. E a gente precisa entender que eu terminar uma relação, está tudo bem, gente. Está tudo bem. Mas dói. Dói, claro. Lá no início a gente falou, a minha dor é a maior do mundo. Por quê? Porque é a dor que dói em mim. E está tudo bem. Chico dizia muito que quando ele se sentia triste, né, ele entrava no quarto, chorava. Quando passava o choro, ele enxugava o rosto, lavava, enxugava, saía do quarto e continuava as atividades dele.
mas Chico... Não, é qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A gente precisa entender que cair na nossa caminhada faz parte, né? Pode ser numa caminhada no meio da mata, pode ser na cidade, pode ser num piso completamente liso, pode ser... Isso faz parte, né? E a doutrina espírita ela vem para nos mostrar que a forma como a gente lida com as situações, a questão não é cair, a questão é a forma como a gente lida com as situações, né? Kardec fala uma coisa muito bacana que diz respeito ao seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua perfeição moral. Não, não é isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Não é pela perfeição, e nem é pela imperfeição, mas é pelo esforço. O esforço em domar, né, suas mais índoles. Quer dizer, é pelo esforço em buscar se melhorar. E aí? E o esforço? O esforço diz respeito a cada um. O esforço é de cada um. Por quê? Porque cada um tem a sua força, cada um tem a sua fragilidade. Isso é muito importante, né? Então, só repetindo, o esforço, né, quando ele fala, reconhece pelo esforço, né, é porque cada um tem a sua capacidade. E nem sempre eu consigo me esforçar tanto quanto o outro. E está tudo bem, porque eu não tenho que me esforçar mais que o outro. Eu tenho que me esforçar tanto quanto eu consigo. E aí que está o raciocinado da fé espírita. É quando a gente começa a entender essas questões. Por isso que diz que a nossa doutrina é baseada em uma fé raciocinada. O verdadeiro espírito, você vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Perdão. Ora, o verdadeiro espírito vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. Isso é importante a gente entender. Não é que o verdadeiro espírita, ou o espírita, né? Vamos tirar o verdadeiro daqui. O espírita, ele quando começa a entender as questões da doutrina, ele vê o mundo de uma superioridade. Vocês são todos pequenos perto de mim. Não é isso. Não é isso. É que quando você começa a entender as questões espirituais que a doutrina nos traz, a gente começa a entender, por exemplo, quando Jesus falava, alguém te fez mal? Vai lá e se acerta. Vai lá e perdoa. Mestre, quantas vezes eu perdoar? 7? Não, nem 7, nem 70. 70 vezes 7. Aí eu vou ficar contando. 1, 2, 3. Quando chegar em 490, opa, pronto. Ai, caramba. Não, não é isso. O que ele falava? Meu filho, perdoe. Quantas? Enquanto for necessário. E até quando vai ser necessário? Até que você sinta necessidade de perdoar. Porque quando você não sentir necessidade de perdoar, será que você não foi mais ofendido? Só assim você não vai ter necessidade de perdoar. Por isso, o exercício constante. E dá para fazer isso em uma existência? Não dá. Em 2? Não dá. Em 3? Não dá. Para a gente conseguir fazer em 3, é porque antes dessas 3, ou antes das 2, a gente vem muitas e muitas existências exercitando isso. Aí chega uma hora que fala assim, e aí, vai perdoar? Perdoar o quê? Perdoar? Para quê? Mas fulano fez isso? Não. Fulano fez isso porque está no momento dele e está tudo bem. Então a pessoa não se sente mais ofendida. Logo, ela não precisa mais perdoar. Né? Elas me parecem tão pequenas, tão mesquinhas. Tá? A vida se mostra de uma forma curta, né? Fugaz, e as atribulações não passam de incidentes desagradáveis. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que acordam, nossa, a família massacra aquela pessoa, a sociedade um monte de coisa, não sei o que e tal, e a gente olha assim, como é que essa pessoa consegue acordar rindo e dormir rindo? Doidou, só pode.
passa por isso, família isso, o vizinho aquilo, a sociedade aquilo, não sei o que, então, como é que essa pessoa tem essa... É porque essa pessoa não é que ela não sinta dor, não é que ela não sinta o peso das situações que acontecem com ela, mas ela entende que há questões mais elevadas que isso, né? Deus, o amor ao próximo que se manifesta no respeito, no entendimento, na compaixão, na compreensão e na aceitação, que é o momento de cada um. Ah, Alexandre, mas não é fácil. Não, não é. Quando a gente começa a fazer, como tudo, quando a gente começa a fazer, em tudo. Mas quando a gente já faz por um tempo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Né? A gente sempre fala da questão da academia, né? Eu chego na academia, bota 30 quilos aí. Nossa, tá pesado. Uma semana depois, eu falei, não, estou fazendo. Né? Aí depois, 80. Tá pesado. Eu falei, opa, já estou fazendo. O que é isso? Mas o peso está aumentando. É como se fossem os problemas aumentando. Só que eu cada vez estou mais forte. Se eu cada vez estou mais forte, não é que eu não sinta os problemas. Apenas eu entendo que aquilo é necessário para o meu crescimento. Né? O que mais? Tá. O que em outro produziria violenta emoção, que é isso que a gente está falando, né? Mediocremente o afeta, né? Quer dizer, afeta porque ele não entende aquilo. Né? Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, sem sofrer, sem murmurar, porque está compensando na medida da coragem com que as houve suportado. Eu lembro muito, nossa, a primeira vez que eu escutei isso, falei, cara, Chico, ele não entendeu. Que era o quê? Quando as pessoas chegavam, quando chegavam a Chico, né, e falavam assim, Chico, eu comprei, eu juntei, eu trabalhei, comprei meu carro, ou então montei meu escritório, sei o que e tal. Aí me roubaram, me levaram, que isso e aquilo. E ele falava assim, ô meu filho, é tão bom devolver, não é? Como assim? Eu trabalhei pra caramba, eu fui lá, maior esforço, fiz isso, e de repente me rouba e você diz que é bom devolver? E o que ele dizia? E aí ele explicava, mas por que ele dizia isso? Porque a gente entende que as coisas acontecem por um motivo. E às vezes, essa é a forma da gente devolver, né? Ou melhor, da gente resgatar acontecimentos que nós provocamos lá atrás. E é uma maneira da gente olhar para aquilo e falar assim, cara, beleza, eu trabalhei, eu lutei, eu fui, conquistei. Não é isso que vai me derrubar. Eu vou continuar trabalhando e vou conquistar. Melhor ainda. Ah, mas não é fácil. De novo, não é fácil quando a gente inicia esse processo. Quando a gente já está num tempo nesse processo, a gente reclama, mas reclama menos. A gente pragueja, mas pragueja menos. A gente, né, faz tudo menos. E vai fazendo mais do quê? Vai se levantando mais rápido, vai correndo mais rápido, vai carregando mais fortemente, vai enfrentando mais intensamente e vai sorrindo para as dificuldades. Caramba, Cristina, para esse relógio aí, para, por favor. Suas convicções lhe dão assim uma resignação, que é o que a gente está falando. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, com a sorte do que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Então, é uma forma assim, se eu uso, né, a situação, fulano abreviou, e eu começo a julgar isso, eu não vou refletir. Por quê? Porque eu estou julgando. E o problema do julgamento não é o julgamento. Né? Porque se a Cristina me chama, Alexandre, vai lá em casa tomar um café. Aí eu chego lá, aí o café está frio, por exemplo. Aí eu falo assim, obrigado, valeu. Eu boto, não, esse café está frio. Quando eu pensei nisso, eu julguei. Foi um julgamento que eu formulei. O problema é a condenação que vem depois do julgamento. Ela me deu um café frio, pelo amor de Deus, a Cristina, nossa.
Esse é o problema. Mas se eu falo assim, o café está frio. Cristina, desculpe, mas está frio. Pode esquentar um pouquinho? E sorriu. Ela, ai, caramba, desculpa. Tá tudo bem. Pronto. Perceberam? Então, é típico da crise, né? É bom saber, Luciano, é bom saber. É... Então, assim, sabe, é uma forma de você olhar a sua existência, olhar a sua vida de uma outra maneira. Você muda, né, como se colocasse uma lente diferente da que você usava antes. Pois é, tá vendo? Vamos lá. Vamos um pouquinho mais adiante, porque a gente já falou disso aqui. Pegando o último parágrafo desse item, cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. E aí a gente para aqui, porque assim, a gente já citou essa questão, né? É o medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, porque o diabo, o diabo, o diabo. Gente, o diabo, se eu não perdoo o meu irmão, é uma manifestação. Como assim? Porque isso não é contra a lei de Deus? Não perdoar não está na lei de Deus. Pelo contrário, na lei de Deus está perdoar. Amigo, inimigo, conhecido, desconhecido, não importa. Está lá. Faz parte. Não é? Então, qualquer coisa contrário a isso faz parte daquilo que está, né? É o que seria o diabo, vamos dizer assim. São essas questões, né? Célia, foi a Célia que levantou a mão ou não? Célio, Foi por engano, então? acho que sim. Ela não falou mais nada, ficou tímida. Pode ser, pode ser. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, item 16. Resta-nos ainda examinar... Gente, até aqui tudo bem? Vocês acabaram falando quase nada, né? Não fosse o Paulo para me salvar, nossa. Tudo bem, Célia, acontece, acontece. Vamos lá. Resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Olha aí, a gente precisa respeitar isso, né? Porque tem algumas questões que são racionais. Algumas questões, né? A gente tem alguns, como é que eu vou dizer? Algumas pessoas que são contrárias à doutrina espírita e que têm objeções extremamente válidas. Se você só escutar aquilo, você vai dizer: caramba, faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? Por exemplo, não falar com os mortos. Não está escrito isso na Bíblia? Tá. Falar com os mortos é contra a lei de Deus. Não. Está lá escrito que não pode. Aí, vamos estudar. Lembre, precisamos entender o contexto. Aonde que está isso? Moisés, quando proibiu, por que ele proibiu? Porque na época se fazia uso do falar com os mortos para vender. Por isso que dentro da doutrina está lá muito claro, não se cobra aquilo que se ganhou de graça. Né? Inventaram até o termo necromancia, verdade. Né? A gente recebeu a mediunidade de graça, tanto que mediunidade é uma condição orgânica, não é do espírito, uma condição orgânica, né? Do corpo. E por que a gente vai cobrar? Por quê? Não depende de mim. Aí alguém pode dizer assim, de novo, com todo respeito a nossos irmãos. Mas quando eu quero, não é quando você quer. Você acha que é. É porque ao achar que quando você quer, você se comunica, tem um espíritozinho, um irmãozinho, um zombeteiro que adora se divertir com isso. Não pode ser um espírito sério? Pode ser um espírito que tem intenções sérias. Mas, se ele também não estuda, ele está achando, ele tem uma intenção séria,
mas a concretização dessa intenção não é séria. Por quê? Porque senão ele saberia que não é assim. Estalou o dedo, opa, vem. Não é assim que funciona. Ou, pelo menos, não é assim que deve funcionar. Isso tem que ser tratado com muito mais respeito, com muito mais seriedade. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Né? Ah, sim, só para a gente fechar. Então, lá está dizendo que é proibido falar com os espíritos. Pois é, mas tem, se eu não me engano, em Deuteronômio, se eu não me engano, né, em que é dito o seguinte: todos reunidos, de repente, dois dos, esse é o nome agora, que faziam parte daquele grupo de 70 e poucos indivíduos que se reuniam para a comunicação, estavam na lavoura e lá começaram a se comunicar. E aí foram e falaram assim, ó, tem dois lá que não vêm, não. Estão lá, se comunicando. Que absurdo. Vamos lá para que você possa repreendê-los. E não sei o que ele está falando. Não, não vou repreender. Não vou. É porque eu lembrei agora e eu sou péssimo de nome. Eu peço perdão a vocês. Sou péssimo de nome. Mas a situação é essa. E ele diz o seguinte, no final dos versículos que narram essa passagem, ele fala assim, quem dera todo o povo profetizasse. Esse profetizar é a comunicação com os espíritos. Quem dera todo o povo profetizasse. Então, a comunicação, ela só era recriminada quando ela era para benefício financeiro. Não sendo para benefício financeiro, ok. Mas muitos utilizavam isso para benefício financeiro e ou controle. Então, reis, por exemplo, tinham aqueles ali que se comunicavam e, através das profecias, através disso, controlavam a massa. Isso era repreensível. Repreensível. Ok? Segundo a primeira das teorias, segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. E tem muita coisa de efeito magnético. Muita coisa. E está tudo bem. Aí, por exemplo, a gente fala dentro da doutrina espírita, dentro do estudo da doutrina, né? E quem estuda o passe sabe disso, né? Que você pode dar um passe espiritual, com intervenção dos espíritos, ou você pode dar um passe anímico, que é um passe magnético, onde você tem intervenção de um único espírito, você mesmo. Porque você usa as suas energias. Então, pode ser. Só que é dito, até porque existe, Kardec foi um que estudou muito magnetismo. Tanto que das primeiras vezes, fala, Kardec, vamos lá, tem umas mesas diretas, magnetismo. Agora nem dá atenção para isso. Estão explorando uma coisa que Kardec demorou para dar atenção. Fala assim, gente, vocês estão falando tanto, ok, eu vou. E aí ele foi lá, assistiu, tá, legal. No final, falou assim, posso dar uma olhada? Pode. Ele ia chegar lá e falar assim, magnetismo, e eu vou encontrar a fonte desse magnetismo. Não encontrou. Por quê? Porque ele estava procurando no ambiente físico. E a fonte estava no ambiente espiritual. Eu até utilizava magnetismo, porque utilizava as forças do ambiente físico, mas quem atuava nessa força eram os espíritos. Vamos lá. Nesse estado, os médicos se achariam num estado que se poderiam chamar sonambulismo desperto, né? Fenômeno que se pode dar testemunho em todos os que não estudado magnetismo.
Então, isso faz parte do magnetismo, Kardec sabia disso, e muita está mediunizado, nem, como é que é? Nem usava-se esse termo na época, mas assim, não, isso aí está num estado sonambúlico, desperto. Né? Ele está aqui e não está. É como se fosse uma espécie de um transe. Né? E aí, isso alimenta o magnetismo. Mas não era isso. Né? Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Tanto que, há pouco tempo, inclusive, muito se falou sobre uma consciência planetária, onde aquelas pessoas que têm um intelecto absurdo, então acessam essas informações, né? Só que isso já foi refutado já tem um tempo. Né? Mas, volta e meia, algumas teorias aparecem. Né? Mas isso aí vem pela genética. E aí fala assim, mas não tem como vir pela genética, foi refutado, apesar de alguns ainda dizerem a respeito disso. Falam assim, não, isso é genético, a gente só não descobriu por quê. Não, a gente descobriu. Né? A doutrina descobriu. Enfim. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito da sua lucidez. Bom, vamos adiante. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, porque ele existe, cujos prodígios observamos, estudando todas as fases durante mais de 35 anos. Então, assim, isso faz parte do ensinamento, faz parte do estudo. A gente entende que isso acontece. É natural, né? Pode não ser comum. Levitação, por exemplo, né, está na literatura espírita algumas situações, inclusive de dois médiuns que eles levitavam e colocavam à prova, falavam, vamos ver se você é mesmo. E um tem uma situação que é descrita, ele saiu pela janela, quando olharam, cadê ele? De repente ele bateu na porta. Ele saiu pela janela, foi, subiu as escadas, bateu, estou aqui. Levitação. É possível? Claro. É natural? É. E por que nem todo mundo faz? Pois nem todo mundo toca instrumento musical, nem todo mundo pinta, nem todo mundo faz cirurgia, nem todo mundo é da capacidade de cada um. Simples. Uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia dos fatos de uma intervenção do médico, a não ser como instrumento passivo. Aos que partilham dessa opinião, como outros, diremos, vede e observai, que foi o que Kardec fez. Né? Porque certamente ainda não vistes tudo. Esse foi um dos motivos pelo qual eu contei lá no início da conversa lá com o pastor, quando ele falou, eu fiz uma pesquisa de uma meia hora, eu falei, para. Poxa, mas como é que a gente vai conversar? Você precisa de tempo para pesquisar, para ler, para negar, para aceitar possibilidades, mesmo que negue depois, mas você tem que aceitar a possibilidade daquilo e entender, procura pesquisar e por aí vai. Opor-lhes-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos, de modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Como é que é? Os 10 mandamentos, né? As tábuas com as leis, né? Foi obra de Deus. Tudo é obra de Deus. A gente nunca vai negar isso, porque tudo é obra de Deus, de acordo com as suas leis. Né? Nossa, 28. Tudo é obra de Deus. E, então, assim, o que aconteceu ali? Escrita direta. O que é escrita direta? E algumas experiências foram feitas no sentido de você pega um papel, coloca dentro de uma gaveta. Depois abre essa gaveta, pega esse papel e tem um texto ali. Não foi psicografia. Não foi alguém que chegou ali, não tinha um lápis ali. Então, como é que aquele texto apareceu? Escrita direta. O mesmo aconteceu
lá com as tábuas. O mesmo aconteceu no festim de Baltazar. Está lá no livro de Daniel. Quando Baltazar, em determinado momento, ele enxerga um punho escrevendo na parede. Tudo isso é manifestação espiritual. Tudo isso. Ah, mas não pode ter alguma informação romanceada aí ao longo da história? Pode, com certeza pode. Mas o que a gente diz é o seguinte: é possível. E, é claro, algumas coisas a gente diz, mais do que possível, é real, porque a própria espiritualidade nos traz essa informação. Né? Mas, antes, a gente precisa, independentemente da espiritualidade trazer essa informação, a gente precisa entender a questão seguinte: é possível? É. Possível é. Então, é comum? Não, mas é natural. Se é possível, é natural. É assim. É... Nossa. 9h30, Cristiano. Então, nós começamos com 10 minutos de atraso, né, por conta do trânsito e tal, não sei o quê. Então, a gente avança 10 minutos, ué. 10 minutos? Tá. Então, beleza. Dá para mais uns 3 Não dá capítulos. assim tanto, mas, de repente, uns 15 minutinhos. Tenho certeza que está todo mundo gostando. Não, tá tranquilo, tranquilo. Eu tô gostando. Mas só eu tô falando, né? Não, eu e o Paulo. O Paulo também está falando. O Paulo também falou. Nós também estamos gostando. Então, tá certo. Então, pará. Ah, não seremos nós... Ah, não, continuamos aqui. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio, aquilo que a gente estava falando. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada, não vou me prolongar, mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros diremos, veja e observar. Caramba, eu voltei, perdoe-me. Vamos à frente, cadê? Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo hauriam? Como teria dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não são. Então, aqui ele fala sobre as questões que foram trazidas e que muitas vezes já estão aí entre nós há muito tempo. Informações que são passadas de geração para geração, de cultura para cultura, porque fazem parte de todas. É aquilo que a gente chama de axioma. Né? Ou melhor, o que é um axioma? É uma informação aceita. E, por exemplo, a vida após a morte. Ah, mas tem gente que não aceita. Beleza. Mas as culturas, de um modo geral, desde muito tempo, aceitam. Culturas que, na nossa, na nossa prepotência de superiores mais evoluídos, nós chamamos de culturas subdesenvolvidas, culturas atrasadas, culturas lá de trás e tudo mais. Mas todas essas culturas aceitam a questão da divindade, a questão da vida após a morte, a questão de algo além da vida física. Então, gente, e numa época que não existia internet, culturas que nunca tiveram contato fisicamente, e todas desenvolveram essas ideias. Né? E mais recentemente, né, alguns falam assim, mas a reencarnação é de antes de Jesus. A base do cristianismo, do conhecimento, tirando não é o correto, mas a base do conhecimento, né, da doutrina cristã, muito vem, da doutrina cristã, da doutrina do conhecimento bíblico,
e por aí vai, vem o quê? Do judaísmo. E o judaísmo já aceitava a reencarnação, só não sabia exatamente, na época, explicar, mas aceitava. Depois de um tempo, o judaísmo aboliu e, de um tempo para cá, reintegrou, porque entende que existe reencarnação. Pois é. Se o são e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar uma linguagem disparatada, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias, essa falta de unidade, enfim. Aí a gente para por aqui, só para dizer o seguinte: Chico Xavier, né, a história de Chico Xavier contradiz tudo isso. Por quê? Porque Chico Xavier conversava com você, na mão direita escrevia um texto, num idioma que ele nunca conheceu, na mão esquerda escrevia um outro texto, de trás para frente, de uma informação que ele jamais, como um indivíduo simples, teve conhecimento. Como espírito é outra coisa, mas como indivíduo, aquele indivíduo que nós conhecemos como Chico Xavier, então ele conversava, ele passava uma mensagem, escrevia na direita uma mensagem, escrevia na esquerda uma outra. Eram 3 comunicações completamente distintas. E aí? Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, não é lícito negar-se. Isso constitui mesmo um princípio da doutrina. A influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Ok. Pode haver influência externa? Lógico que pode. Pode e sempre há. Muitas vezes espirituais, muitas vezes psíquicas, né, do ambiente, e muitas vezes os dois. Não há nada de anormal nisso. Esta influência, no entanto, difere muito do que se supõe existir. E dela, a que faria do médium um eco de pensamentos daqueles que o rodeiam, vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Né? E isso aqui ele fala especificamente da comunicação espiritual. Mas muitas vezes, ontem mesmo, não, ontem não, anteontem, a gente estava num estudo e uma pessoa falou o seguinte: como é que eu sei que... Porque ela dizia o seguinte, perdão, toda vez que tem estudo na casa e que eu venho para cá, eu começo a passar mal. Como é que eu sei que isso é meu ou que não é meu? Aí a resposta, a gente pediu licença, falou, eu vou te dar uma resposta que é a mais sincera que a gente pode te dar, do pouco que a gente estuda. Eu digo do pouco, porque tem muito mais para estudar. E a resposta foi, deixa eu ver aqui, 37. Ainda está dentro do tempo. E a resposta foi, não importa. Ela ficou olhando assim, porque normalmente a gente espera uma resposta direta, né? Mas isso não importa. Não importa se isso é seu ou se isso não é seu. Importa o que você está sentindo. E o que é mais importante? Importa que você está sentindo apenas no dia do estudo. O que isso quer dizer? Que o esclarecimento está depurando aquilo que lhe faz mal. É como homeopatia, né? Que ela cura te fazendo piorar. Não cura fazendo piorar. Você piora porque ela limpa o teu organismo. E aí você sente uma piora. Né? Porque você está expelindo tudo aquilo que está te fazendo mal. E você sente uma piora. Mas é o processo da desintoxicação. E é isso. A gente falou, pode ser algo anímico, algo seu, que você, internamente, você não quer se esclarecer, né? E você não está entendendo isso.
Ou pode ser, sim, alguns espíritos estão ali perto de você e falam assim, não, não vai, porque eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu tenho um amigo meu, encarnado, né, que ele diz, Alexandre, eu não gosto de conversar com você sobre isso, porque tudo é responsabilidade. Eu falei, é isso. Tudo é responsabilidade. Pensou, você é responsável por isso. Fez, você é responsável por isso. Você sempre é responsável. Ah, eu não vou fazer então. Você também é responsável por não fazer. É isso. Enfim, 39. Vamos tentar fechar aqui. Aqui mais à frente, tem uma coisa interessante aqui. Cadê? A ideia de que os seres que povoam os espaços e que, em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que chamar mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Quem fala aquela coisa que vem tudo, é tudo manifestação, é aquele indivíduo, é ele, é ele. Não, isso é um todo. Ainda uma vez, é este o ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica, que é que se poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais. E aí a gente chama atenção, para fechar aqui, o seguinte. Ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante. O que isso quer dizer? Kardec e os espíritos colocam o seguinte: existem questões que são contraditórias e que servem como discurso combativo à doutrina espírita. E está tudo bem. Se quiser que explique, a gente explica. Mas se quiser que fique repetindo, a gente não vai repetir. Por quê? Porque a questão é, se existe um interesse sincero, a pessoa ela vai buscar tudo, ajuda para conhecer, mesmo que ao final de uma grande pesquisa, exaustiva pesquisa, ela diga, beleza, entendi, mas isso não faz, assim, entendi o ponto de vista de vocês, mas isso não faz o menor sentido para mim. Muito bom. Por quê? Porque estudou. Não pode ser só os 30 minutos? Como assim? Não entendi. Mas, enfim. Referente à pesquisa do pastor. Sim, verdade, verdade, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, a questão a gente precisa entender que se alguém... eu tenho um amigo que ele é católico, ele frequenta a Igreja Católica, ele foi batizado, ele foi... Enfim, ele frequenta lá, participa, não sei o que e tal, e a gente debate questões católicas e questões espirituais. Ele me pergunta, cara, como é que pode ser isso? Então, algumas coisas ele aceita, outras ele fala assim, faz algum sentido, mas eu não aceito isso. E ok. Então, para ele, eu explico. Por quê? Porque eu não estou perdendo tempo. Eu estou empregando tempo para debater com uma pessoa que eu respeito e com uma pessoa que me respeita. Mas se essa pessoa vem para se colocar, né, me explica isso, né, como, por exemplo, Jesus muitas vezes foi interpelado, eu falei assim, se você é esse sujeito, e aquilo? Mas ele estava numa posição que é diferenciada, né, e a gente precisa respeitar isso. Diga, Paulo, e aí a gente... Jogo rápido. Dentro dessa linha que você falou aí, uma vez, eu sou engenheiro e eu tenho um amigo muito, que é engenheiro também, mas é muito roxo, católico, assim, daqueles fervoroso, né? E só que engenheiro tem um pensamento muito cartesiano, né? E aí eu virei para ele e falei para esse meu amigo, pô, cara, tudo bem, beleza, tá? A gente conversa muito, né? Eu gosto, ele estuda muito. Aí eu falei, cara, mas como é que fica essa questão aí do renascimento, né, no paraíso, com o mesmo corpo, né? Depois que a Terra já consumiu, que o corpo já deixou de existir,
Aí ele me respondeu, cara, isso aí é desígnio de Deus. Entendeu? Então, assim, por mais que eu seja um cara racional, quando chega num ponto em que eles não entendem, eles apelam para essa questão aí, entendeu? Paulo, eu vou te falar só uma coisa bem rapidinha. Ele tem razão, porque é tudo desejo de Deus. Sim, sim, sim. Né? Mas eu digo assim, ele usou o desígnio de Deus Sim. para explicar Entendi. que o nosso corpo vai ser recriado do jeito que é agora, lá no paraíso, para a gente vivenciar no paraíso, nesse mesmo corpo que a Terra já comeu, entendeu? Se for essa a vontade de Deus, que é o Criador do universo, vai acontecer. Então, né? Quem sou eu para dizer que não? Pois é, exatamente. Esse é o ponto aqui no finalzinho. Cris, pessoal, perdoem-me aí, mas, enfim, eu espero que tenha sido construtivo para todos. Eu posso falar mais uma coisinha? Foi muito bom. Paulo, então, aproveite que o seu microfone já está aberto. Sim. Vamos fazer a nossa prece. Sem problema. Célia, você quer falar antes da prece? Pode falar. Célia? Eu não, eu só estou de espectadora aqui babando por vocês. Eu estou assim, pensando, assim, rapidinho, comentário. Cristina, Alexandre, Paulo, pessoas que não conseguem ficar caladas e conseguiram fazer um intercâmbio assim super civilizado, uma troca maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês, adorei, entendeu? Adoro estar com vocês, adorei, e só isso mesmo. Quero falar nada, não. Estou aqui feliz da vida. Obrigado pelo estudo. Célia. Que bom. Beijo. Todos nós adoramos muito. E você subestima a minha capacidade de ficar em silêncio. Nunca imaginei, hein? Olha, tá vendo só? Paulo, então, por favor, vamos à nossa prece. Tá, antes eu queria só falar, Alexandre, toma cuidado, porque elogio é casca de banana, né? A gente tem que saber disso. Mas o elogio é uma casca de banana. Então, cuidado com isso. Mas ainda bem que você não completou o item todo, porque senão ia ter que te dar 11, e o negócio só vai até 10, você está entendendo? Gostei muito do estudo da noite, foi super agradável. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Então, meus irmãos, vamos aqui mais uma vez, aproveitando essas boas vibrações desse estudo da noite de hoje, elevar o nosso pensamento ao alto e te pedir, amado Mestre Jesus, que leve ao nosso Pai eterno o nosso agradecimento por essa oportunidade de estudo dessa doutrina de luz. Essa doutrina que acaba sendo o principal instrumento que nós temos para fazer essa tão necessária reforma íntima. E te pedimos, amado Mestre Jesus, que nos fortaleça sempre nesse propósito de estudarmos essa doutrina, assimilarmos os seus fundamentos e, mais do que isso, colocarmos em prática, pois sabemos que o conhecimento sem a prática de nada serve. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade e renovamos o convite para que tu nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Até o próximo estudo. Alexandre, foi assim maravilhoso. Beijo grande. Muito obrigada a todos. Estou encerrando aqui a gravação.